Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel! Vamos falar mais um pouquinho da história, vamos contar mais um pouquinho desse grande episódio, dessa grande parcela que é o Corinthians na nossa vida. Hoje eu quero falar de um personagem muito importante, muito significativo para a nossa história, lá no início, lá no seu início, nos anos 19 para 20, né? Na mudança de praticamente de década ali, a contratação do grande Carlos Alberto Gambarota. O Gambaroto, o nome dele na realidade é grafia exata, é Gambaroto. Depois passaram para Gambarota e ele foi um cara fundamental, sim, no título do centenário, é considerado o artilheiro do centenário, com 19 gols, artilheiro do Campeonato Paulista e também do Corinthians naquela ocasião. Então é um cara que tem muita relevância. A gente não tem uma data precisa do seu nascimento. Estima-se que ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1893. O local, para mim, eu tentei pesquisar, mas é desconhecido, não sei se é São Paulo, em outro lugar. Eu sei da data do seu falecimento, isso sim, no dia 17 de março de 1944, morreu com menos de 51 anos ou 50 anos de idade, praticamente lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Foi um jogador que foi muito disputado na época, tanto por Corinthians como por Palestra Itália, que já eram rivais, buscando a contratação dos melhores jogadores no momento. E esse nosso querido Gambarota, né, nosso atacante, nosso centroavante, ele naquele momento ele jogava no Ítalo Futebol Clube. Era um time pequeno, um time desconhecido, mas lá ele se destacou e chamou atenção tanto da parte diretiva do Corinthians quanto do Palestra Itália. E o Corinthians acabou levando a melhor e trazendo para na época ainda, já saindo do Bom Retiro, indo lá para Ponte Grande para poder fazer as suas primeiras partidas. Ele é tricampeão em 22, 23 e 24. Em 22, como eu disse, artilheiro do campeonato, artilheiro do Corinthians e é considerado na nossa história, nos livros de histórias do Corinthians, como artilheiro do centenário. Exatamente, devido à sua importância. E também teve um detalhe interessante em tudo isso. Ele teve 4 irmãos que também jogaram, mais 3 irmãos que jogaram no Corinthians. Ele era o quarto irmão, né, dos 4, os 4 vestindo a camisa alvinegra. Um deles, o Gamba, né, que era o Gamba 4 ou o Gambinha, que era o mais novo também, é o maior artilheiro de todos, com 92 gols com a nossa camisa. Teve o Ítalo, que era um médio, que também jogava naquele momento com a camisa corintiana. E também teve o Leone. Todos esses 4 irmãos, a dinastia, né? A dinastia Gambaroto ou Gambarota, fizeram a história do Corinthians. Ele também jogou na seleção brasileira, foi muito importante na seleção brasileira. Ele fez os 2 gols numa vitória de 2-0 sobre a Argentina e também um gol na vitória contra o Paraguai, quando o Brasil ganha, enfim, a Copa Roca, que era em cima da Argentina, e a Copa Rodrigues Alves, que foi ganha em cima do Paraguai. Teve sua participação pequena, mas teve, como eu disse, faleceu muito cedo, mas foi muito importante e muito significativo, né, naquele momento para a nossa história. E depois já de veterano, passado algum tempo, ele foi jogar no Sport Clube Bahia. Ele mudou primeiro para Salvador e dizem que ajudou lá na fundação, na formação do Sport Clube Bahia, que é de 1931, onde ele joga em 31 e 32. E também dizem que ele teve uma influência muito grande em conversar com os dirigentes do Bahia para que viessem a São Paulo e pedissem a permissão de usar essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui do nosso escudo, né? Sem o âncora, sem a âncora e sem o remo, que o Bahia tem o escudo assim até hoje. O que diferencia um do outro são as cores e a bandeira do estado e também o nome do time. Mas é um escudo muito parecido com o nosso. E o Gambarota, ele teve uma influência, sim, tanto na fundação como na conversa ali, para, de repente, virem os dirigentes para São Paulo, conversar com os dirigentes corintianos, para não ficar uma coisa antiética, como se fosse um plágio, né, uma cópia do nosso escudo, deles parecido com o nosso. E foi autorizado, foi feito, o Bahia tem a sua história, nós temos a nossa. O Corinthians é o time do povo ali, como o Bahia também é o time do povo na Bahia. E o Gambarota, né, participou dessas 2 histórias como jogador importante, tanto lá quanto aqui. Mas aqui, de fato, foi onde ele marcou, fazendo 81 gols
que ele jogou aqui com a nossa camisa, foram praticamente de 1919 a 1928, o tempo que ele vestiu a nossa gloriosa camisa. Ele também foi muito importante num jogo também interessante, gente. A maior vitória nossa contra o Santos Futebol Clube dentro do estádio Urbano Caldeira, dentro da Vila Belmiro, foi em 1920, quando o Corinthians ganha por 11-0 e ele faz 4 gols. 4 gols. E esse jogo foi um jogo que ele não acabou. Aos 26 do segundo tempo, o jogo termina. Porque o Santos se sentiu prejudicado pela arbitragem e fez 3 pênaltis e um gol contra. Quer dizer, eles começaram a relaxar o jogo, esculachar o jogo, teve várias expulsões e o jogo terminou porque não tinha mais jogadores suficientes para enfrentar o Corinthians. O Corinthians não tinha nada a ver com isso. Foi fazendo gol e meteu, né, esse queira ou não queira, era a camisa do Corinthians, era a camisa do Santos e o placar foi 11-0, com o nosso querido Gambarota fazendo 4 gols desses 11 que foram feitos naquele momento. Então, um jogador importante, um jogador que teve seu carisma, teve a sua história, ele veio naquele processo todo político que o país atravessava. Primeira independência, né, no dia 7 de setembro de 1822, depois a abolição dos escravos em 13 de maio de 1888 e depois a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então todas essas mudanças, todos esses ganchos, né, esses jogadores desconhecidos do momento que jogavam nos clubes amadores, clubes de várzea e não naqueles grandes da elite, e o Corinthians começava a transformar. Já começava a pegar esses jogadores e montar um time mais popular, como foi a chegada do Neco, a chegada do César Nunes, a chegada do Amilcar, a chegada do Aparício, né? Polite, todos esses jogadores que chegaram, Casemiro Gonzalez, Casemiro do Amaral também, que foram jogadores que vieram de times pequenos, times intermediários, e começavam então a mudar o cenário. O Corinthians muda o cenário e esses jogadores ajudam, né, a embelezar, a dar uma certa ênfase para essa trajetória corintiana, né? Porque, olha, foi difícil, né? Foi muito difícil você conseguir penetrar num seio como aquele, né, do futebol muito elitizado, tentar transformar isso em popular e principalmente conquistar jogadores que viessem de times varzianos, times amadores, para pertencer àquele time que não era profissional, não existia o profissionalismo ainda, só passaria a partir de 1933, mas o Corinthians já tinha ali a conquista do seu primeiro tricampeonato, 22, 23, 24, quando o Gambarota foi importante demais nessa conquista, com 19 gols, artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro do Corinthians, como também depois, em 28, 29 e 30, no seu segundo tricampeonato, quando então, a partir de 1983, sim, passou seu profissionalismo, a coisa começou a mudar, mas o Corinthians ele conseguiu muito bem aproveitar essa oportunidade de trazer jogadores desconhecidos, jogadores que praticamente não tinham essa amplitude de conhecimento da parte técnica desses jogadores, e foi buscar, né? Através de através de indicação de outro jogador, ou traz esse amigo, traz aquele ali, e assim o Corinthians foi montando os seus times e não perdendo a qualidade, conseguindo superar dificuldades, superar obstáculos, para se tornar o grande time que se tornou. Então, o desconhecido Carlos Alberto Gambarotto, ou Gambarota, juntamente com o Gambinha, com o Ítalo, né, que foram seus irmãos também, e o Leone, que jogaram com a nossa camisa, foram muito importantes na ascensão, na afirmação, no engrandecimento do nome do Corinthians. O Corinthians ele passa a ser grande mesmo a partir do momento que ele consegue unir todas essas diferenças sociais, culturais que havia no momento. Todos eles trabalhavam, todos eles tinham seu trabalho. Um era gráfico, outro era motorista, outro trabalhava como na indústria, outro trabalhava como padeiro. É assim. Os jogadores do Corinthians, todos eles tinham profissões paralelas à área do futebol, porque o futebol não era profissional. Então você trazer jogadores assim, que não ganhavam muito dinheiro, praticamente não ganhavam nada, né? E consegue fazer com que esse time fique durante muito tempo na hegemonia, conquistando títulos importantes. Então, Gambarota, Gambinha, Ítalo e o próprio Leone, os 4 irmãos que jogaram com a camisa alvinegra, foram muito importantes.
foram muito importantes para poder realmente realçar, dar o destaque necessário que o Corinthians precisava naquele momento. Então era isso, gente, falar um pouquinho mais sobre esses personagens, mais um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho nesses jogadores desconhecidos, mas que foram fundamentais com a nossa camisa e que deram títulos e conquistas importantes para nós, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, por favor, vá lá agora, se inscreva no canal. É só clicar lá em inscrever-se, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá? Um abraço a todos e como eu sempre digo no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus. Vai Corinthians!